Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula sobre função quadrática, aula 1, Introdução. Bom pessoal, a definição de função quadrática é toda função, cuja expressão que define essa função é dada por f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde os coeficientes a, b e c são números reais. Vejamos alguns exemplos. Você pode perceber que nesses exemplos, todos eles apresentam a parcela correspondente a x ao quadrado. Isso é uma característica, da função quadrática. Tem que haver a parcela x ao quadrado. E os coeficientes, é lógico que tem que ser números reais. Vamos ver os coeficientes para esses exemplos. Para o primeiro caso, nós temos o a igual a 7, o b igual a 23 e c igual a menos 8. Para o segundo caso, temos o a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 0. Para o terceiro caso, a igual a menos 3, b igual a 0 e c igual a 13. Para o último caso, a igual a 2, b igual a raiz quadrada de 3 e c igual a menos 11 sétimos. Bom, você pode ter percebido que existem no segundo exemplo e no terceiro exemplo a situação onde o c e o b são igual a 0, Então, isso pode acontecer, o b ser igual a 0, o c igual a 0, ou até mesmo no mesmo exemplo havia a possibilidade de tanto o b quanto o c serem igual a zeros na mesma função. O único coeficiente que não pode ser igual a 0 é o coeficiente a, porque se a for igual a 0, ele vai anular a parcela correspondente a x ao quadrado. Então, essas são as condições de termos uma função quadrática. Tem que haver a parcela de x ao quadrado e os coeficientes têm que serem números reais, Tanto que a gente tem, no caso, no último exemplo, o b é raiz quadrada de 3, É um número irracional, ou seja, é um número real. E o c é um número racional, Ele é uma divisão. Então, todos eles se enquadram dentro do conceito de números reais, certo, pessoal? Então, vamos ver uma questão aqui utilizando função quadrática. Dada a função quadrática definida de reais em reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 7. Calcule f de menos 5, f de 0 e f de 3. Bom, pessoal, uma questão bem simples, Nós temos a função, nós vamos calcular o valor dessa função em alguns pontos, para alguns valores de x. Então, vamos primeiro calcular o valor de f de menos 5. Nós temos a função, nesse caso, nós vamos utilizar como valor de x igual a menos 5. Substituindo menos 5 na função, nós ficamos com f de menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado, menos 3 vezes menos 5, mais 7. Realizando as operações, nós ficamos com o quadrado de menos 5 é igual a 25, O produto entre menos 3 e menos 5 é mais 15, Sinais iguais numa multiplicação, fica positivo, E nós temos o último coeficiente que é 7, Então, somando 25 mais 15 mais 7, nós temos 47, Então, f de menos 5 é igual a 47. Então, já resolvemos o primeiro pedido da questão, calcular o f de menos 5. Agora, vamos calcular o f de 0. Vamos fazer muito parecido com o que fizemos anteriormente. Vamos pegar a função e vamos substituir o valor de 0 para x, porque nós vamos calcular o f de 0. Então, substituindo na função, o f de 0 é igual a 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 7. Sendo assim, nós vamos ficar com 0 ao quadrado é igual a 0, menos 3 vezes 0 é 0, e 7 é igual a 7. Sendo assim, nós ficamos com f de 0 é igual a 7. Resolvemos a segunda parte. E, por último, f de 3. Então, pegamos a função, substituímos o valor de x igual a 3
e ficamos com f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 7. 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é menos 9 e mais 7. 9 menos 9 é 0, mais 7, então fica igual a 7. Então, f de 3 é igual a 7. Sendo assim, né, a solução final é f de 5 é igual a 47, f de 0 é igual a 7 e f de 3 também é igual a 7. Vamos ver outra questão. Questão 2. Geradores elétricos são dispositivos que convertem energia. A pilha converte energia química em energia elétrica. Se a potência P em watts de uma pilha em um circuito elétrico é dada pela relação P igual a 20 vezes I menos 5 vezes I ao quadrado, em que I é a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a pilha, determine a potência em watts quando a corrente elétrica é de 3 amperes. Bom, pessoal, aqui nós temos do lado, né, uma imagem, temos uma pilha, né, no circuito elétrico, onde nós temos um interruptor e uma lâmpada, né? Nesse caso, está bem expresso no enunciado da questão, a potência que é gerada pela pilha é uma função chamada P, é uma função de I, onde I é a corrente elétrica, e essa corrente elétrica, né, que é a corrente que atravessa a pilha, que circula, no caso, né, a corrente que circula no circuito elétrico. É uma questão bem simples, né? Apesar desse contexto todo, né, um contexto com a temática da física, é uma questão muito parecida com a anterior, onde nós teremos a função, né, a função P, que é da potência, e nós temos o valor de I, né, que no caso são 3 amperes. Nós precisamos saber o valor da potência quando essa corrente elétrica é de 3 amperes, ou seja, quando I é igual a 3. Sendo assim, nós temos, né, apenas que substituir o valor de I igual a 3 na função. Então, ficamos com P de 3 é igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Sendo assim, fazendo as contas, né, 20 vezes 3 é igual a 60, né, e menos 5 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9, né, 3 ao quadrado. Sendo assim, ficamos com 60 menos 45, que no caso dá o valor de 15, né? De tal forma que o valor da potência, né, em unidades, né, seria 15 watts, né, ou seja, é a potência dissipada por essa pilha em virtude de uma corrente de 3 amperes que circula dentro do circuito elétrico. Essa questão, se você parar para pensar, a função P, né, que nós temos, é uma função em função da corrente elétrica. Se nós pegarmos e formos olhar ela, né, temos o x ao quadrado, certo? Ou seja, de imediato nós paramos para pensar numa função quadrática. Então, nesse caso, o a, se nós pegarmos uma função quadrática que é definida por a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, o a, nesse caso, corresponde a menos 5, o c é 0 e o b é igual a 20, né? Então, um caso bem simples de função quadrática, né? Só aplicar o valor de x na função, nós encontramos o valor, né? Apesar de todo esse contexto físico, nada mais é do que uma questão de função quadrática. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Um abraço para vocês.